Bom dia aos irmãos que aqui estão e aos que estão online, em seus lares. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer compartilhar com os irmãos. Hoje a gente vai pensar um pouco, refletir um pouco. Eu intitulei esse tema de O Discípulo Fake. Acho que ficou bonito assim, vocês vão gostar. E se não gostar também, não tem problema. Antes de mais nada, e nós vamos tratar sobre as disciplinas espirituais, mas antes de mais nada eu já quero começar falando sobre a disciplina de confissão. Então eu quero confessar para os irmãos um pecado que eu cometi hoje. Absurdo. Eu espero que os irmãos me perdoem. Eu quebrei a garrafa de café da igreja. Espero que os irmãos me perdoem, eu vou comprar outra. Então tá sem café hoje, beleza? Para os que estão aqui. Mas vamos lá. Como saber, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas como saber se eu sou realmente um discípulo de Jesus? Como posso saber se eu estou cumprindo a sua palavra? Como eu posso saber se eu estou me aproximando da imagem de Cristo, se eu estou tentando imitá-lo mesmo? Como eu posso saber isso? Como fazer isso? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Para começar, eu acho que o bom termômetro para você saber se você é um discípulo de Cristo ou não é entender essa palavra, discípulo. E essa palavra, eu não sabia disso, mas essa palavra no latim é discere, e é a mesma palavra para disciplina. Ou seja, essa palavra discere significa aprender. Então, a disciplina, que também é essa palavra de aprender, discere essa etimologia, né, que fala, a palavra raiz. A disciplina trata-se de aprender algo e fazer aquilo que você aprendeu de forma constante. Isso é uma disciplina. Então você aprende algo e começa a fazer de forma constante. O discípulo é aquele que aprende algo com seu mestre. Ou seja, disciplina e discípulo está intimamente ligado. Então o discípulo é aquele que aprende com seu mestre e pratica aquilo que ele aprendeu, que é uma disciplina. Vai aprendendo. Então, você vê muita... a gente fala muito de disciplina, eu, pelo menos, lembro de artes marciais, assim, né? Orientais e tal, o pessoal que é muito disciplinado com horários, com a maneira como o seu mestre faz. Por exemplo, tem várias escolas diferentes de jiu-jitsu ou de karatê, e apesar de ser a mesma arte, cada uma tem sua peculiaridade de acordo com o seu mestre. Então, os discípulos seguem aquele mestre e imitam ele. E conosco não deveria ser diferente. Nós temos um mestre a imitar. Aqui na igreja nós trabalhamos bastante o discipulado, mas nunca com a intenção de imitar o seu discipulador. Nós imitamos a Cristo. Eu gostaria muito de um dia, é um objetivo meu, chegar um dia, ter a ousadia de Paulo e dizer assim, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. E é até interessante essa parte, essa mensagem de Paulo, quando ele fala isso, porque quando ele fala isso, com certeza ele era o homem mais santo vivendo na terra naquele tempo. Mas ele também diz que dos pecadores ele era o pior. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava humilhando assim mesmo os fariseus, sabe? Falando, dos pecadores eu sou o pior. Mas podem me imitar porque eu imito a Cristo. Enfim, foi só um parênteses. Mas, por várias décadas, nós vemos a igreja ocidental, aqui nossa igreja, negligenciando o discipulado. Não é mais necessário você ser discipulado, você participar de um discipulado para você ser um cristão, ser considerado um cristão. A partir do momento que você é batizado na igreja católica, por exemplo, quando você é criança, ou a partir do momento que você aceita Jesus numa igreja evangélica e tudo mais, você já é um cristão, sem ser passado pelo discipulado. E aquela pessoa vive aquela vida como um cristão e morre como um cristão sem nunca ter sido um discípulo, sem nunca ter visto Cristo, sem nunca ter imitado a Cristo. Então ele foi um discípulo fake. Ele achou que era um discípulo, ninguém falou para ele que não era, ninguém ensinou. E hoje eu quero ter essa reflexão para nós. Será que nós somos discípulos verdadeiros ou somos discípulos fake? Tem uma música do Rodolfo Abrantes, que fala muito ao meu coração sempre, eu choro assim às vezes quando eu ouço ela, que fala assim, quem sou eu, Senhor, joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor, mais um impostor ou sou seu amigo?
E a gente tem que refletir sobre isso. De tempos em tempos é bom a gente pensar sobre isso, sobre, Senhor, eu estou sendo joio ou eu estou sendo trigo? Senhor, eu estou sendo um impostor? Ou estou sendo seu amigo? Nesses últimos tempos nós temos visto, eu pelo menos tenho reparado muito, meus amigos aqui também, que a gente conversa sobre isso às vezes, falsos mestres, e não tenho o menor medo de falar isso, falsos mestres se levantando em nosso meio, alguns em nome da graça, ou da hipergraça, ou da supergraça, falando que as disciplinas espirituais, relativizando as disciplinas espirituais, que são inúteis. Por exemplo, eu ouvi uma vez uma frase de um deles bem famoso, dizendo assim, você não precisa da Bíblia para ter um relacionamento com Jesus, basta você ter um relacionamento com Jesus no seu quarto, você não precisa da Bíblia. Como que não precisa da Bíblia? Tá doido? Se Jesus lia a Bíblia, se Jesus pregava a palavra, como que eu posso relativizar a Bíblia? É impossível conhecer Jesus, ter um relacionamento com Jesus, se você não lê a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia. Alguns dizem que a disciplina espiritual é como se fosse você forçando a barra, você fazendo algo para merecer a graça de Deus, para merecer a salvação. E não é isso. A disciplina espiritual não tem que ser um fardo, apesar de não ser fácil, não tem que ser um fardo na vida do crente. Eu não quero que você pense que a disciplina espiritual, as disciplinas espirituais, são para você ser salvo. Se você esquecer de praticar um dia, ou se você falhar uma vez, você vai para o inferno e você será condenado. Não é isso. Em Efésios diz que é pela graça que somos salvos. E não há nada que a gente possa fazer da nossa parte para alcançar isso. Deus fez. Cristo fez na cruz. Porém, se Ele deu o melhor dele por mim, por que eu não posso dar o meu melhor para Ele? É uma maneira de honrar o meu Senhor. É o mesmo termômetro de saber, eu estou honrando aquilo que foi feito na cruz por mim. Então, eu coloco as disciplinas espirituais como um objetivo, como um alvo, porque as disciplinas espirituais, elas não são o fim em si mesmas, mas elas são o meio de como nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Por quê? Porque Jesus as praticava. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, eu devo fazer exatamente o que ele fazia. E cada vez tentar fazer mais parecido. Usar de novo a analogia aqui das artes marciais, o mestre te ensina um golpe novo lá, um jeito novo de fazer, e você pratica, e você cai, e você não consegue fazer exatamente como ele, mas você está tentando até que chega uma hora que você atinge aquilo. E quando você atinge aquele objetivo, ele te ensina uma outra forma de fazer, e te ensina um outro, e você vai subindo de nível, vai trocando de faixa, né? E vai subindo o seu nível. E é exatamente assim. Com as disciplinas espirituais, por mais que você fale, que você não consiga por tanto tempo, você vai tirar seu tempo de oração, você ora 2 minutos já, não tem mais o que orar, não tem problema. É um começo. Você vai começando e vai praticando e você vai crescendo. Aquele que quiser abrir a palavra comigo, pode abrir em Mateus 28. Deixa eu ler aqui. A grande comissão. Mateus 28, 19. Opa. Quem não quiser abrir, não tem problema nenhum. Depois confere se eu estou falando a verdade ou não. Mateus 28, 19, texto extremamente conhecido, a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, ele falou aos discípulos isso, é-me dado todo o poder no céu e na terra, é o 18 esse. Agora 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós vemos a grande comissão da igreja, fazer discípulos. Por que a igreja não faz discípulos, então? Se é a ordem clara de Jesus, a grande comissão de Jesus, que é pregada em todas as igrejas que eu conheço, todas as igrejas já pregaram essa mensagem, já falaram sobre isso. E por que não faz discípulos? Então eu quero que você entenda que hoje é muito especial o dia de hoje, que nós estamos recebendo novos membros. Eles estão aqui para serem recebidos na nossa igreja, na nossa comunidade. E eu já quero dizer para vocês já, vocês serão discipulados e vocês vão discipular pessoas.
vão cuidar de pessoas também. Porque é a grande comissão de todo discípulo. Você se torna discípulo, automaticamente você já vai se tornar um discipulador. É a grande comissão. Não tem para onde correr, não tem como fugir disso. Então, se você tem dificuldade com as disciplinas espirituais, peça ao seu discipulador para te ajudar. Cobre ele, seja cobrado por ele, amadureça e pratique. E se você cair, se você falhar, começa de novo. Não desanima. Eu gosto de ser bem vulnerável quando eu falo com os irmãos, para não parecer que eu sou superior, ou o pastor é superior, ou o pessoal do louvor é superior a ninguém, mas eu falho muito com as disciplinas espirituais, mas sempre recomeço. Tenho sempre isso comigo. Cara, falhei, esqueci o jejum. Eu tenho muita dificuldade com o jejum. É a minha disciplina espiritual mais falha, assim, eu esqueço sempre. Mas eu marco de novo e falo, eu vou fazer de novo. Então, eu vou fazer amanhã. Esqueci hoje? Beleza, amanhã eu faço. Vou fazer amanhã e vou fazer, e vou praticar, e não vou perder. Então, eu quero sempre encorajar vocês a fazer isso. Antes, eu ia falar somente das disciplinas espirituais, todas elas, e refletir sobre cada disciplina espiritual, mas eu queria trazer essa introdução, essa reflexão antes para nós, saber do porquê fazer as disciplinas espirituais. As disciplinas, a maioria, pelo menos aqui na nossa comunidade, todos conhecem, a gente fala bastante sobre isso, a gente se cobra bastante sobre isso, mas é interessante falar o porquê fazer, entendeu? Então não é um fardo, eu faço porque amo, e por muitas vezes, vou ser bem vulnerável aqui de novo, por muitas vezes eu passo pela porta do quarto onde eu oro, e eu vejo Jesus me chamando ali, e às vezes eu falo assim, não, eu vou dormir, eu estou cansado, eu vou dormir. Mas eu sempre fico com aquilo ali, cara, Jesus estava ali, estava me chamando, sabe? Eu preciso ir para lá. Eu preciso passar tempo com Jesus. E se Ele deu o seu melhor por mim, eu vou dar o meu melhor por Ele. E é isso que eu quero que vocês tenham sempre em mente. No tempo em que Jesus viveu aqui na Terra, era simples, entre aspas, ser discípulo de Jesus. Bastava segui-lo e imitá-lo. Ele é perfeito. Ele é a pessoa perfeita, é Deus encarnado, o Messias. Era só imitá-lo, mas como Pedro diz em Marcos, eu marquei aqui, Marcos 10, 28, nós deixamos tudo para segui-lo. Nós deixamos tudo para seguir-te, está falando para Jesus. Então era simples, mas era extremamente difícil. Você tinha que abandonar tudo, porque você literalmente ia seguir Jesus por todos os lados. Você abandonava sua profissão, sua família, seus filhos, seus pais, irmãos, amigos, e você passava a seguir Jesus e você se tornava um discípulo dele. Você imitava ele. E hoje, não temos Jesus aqui para imitar, apesar de ele estar em nós. Mas não temos ele aqui fisicamente para segui-lo e imitá-lo exatamente o que ele está fazendo. Mas nós temos ele aqui na palavra de Deus. E nós temos uns aos outros. E a gente vai se cuidando, se discipulando conforme a palavra de Jesus, em tornando mais parecido com ele. Mas o coração do discípulo tem que ser o mesmo daqueles discípulos que andavam com Jesus. Qual é o meu objetivo? É ser semelhante a ele. Então, qual é o objetivo do discípulo? Que você guarde isso. Por que eu sou um discípulo de Cristo? Porque eu quero ser semelhante a ele. Como eu posso ser semelhante a Cristo? Imitando, fazendo aquilo que ele faz. E o que Jesus fazia? Jesus estudava, era extremamente estudioso na palavra, era reconhecido até pelos fariseus estudiosos, por mais que Jesus não tenha se tornado um, mas ele era extremamente reconhecido e respeitado. Ele ensinava na sinagoga com 12 anos. Ele já ensinava sobre a palavra de Deus, ensinava os mestres, questionava os mestres. Então ele é extremamente estudioso, diligente com a palavra, um homem de oração, de jejum. Isso nós vemos quando ele ensina os discípulos a orar. E você sempre vê na Bíblia Jesus se afastando e indo a um lugar calmo e tranquilo, um deserto, para orar, para passar tempo com o Pai. E muitas das vezes você vai ler nos textos Jesus se levantando quando o sol ainda não nasceu para orar. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa extremamente atarefada. Se você pensa que você é atarefado, você não conheceu Jesus.
era um homem extremamente, a agenda extremamente ocupada. Ele estava sempre pregando o evangelho, sempre passando por cidade, uma cidade, outra cidade. A multidão sempre apertando ele, sempre pedindo, implorando por cura, por misericórdia, para sarar dos seus pecados, dos seus males e enfermidades. E ele estava sempre atendendo as pessoas e pregando, e ensinando e curando. E aí está uma dica para quando a gente começa a passar um pouco mais de tempo na fé. Tem alguns irmãos muito novos na fé, tem outros que já estão há mais tempo. E principalmente os que estão há mais tempo, como o Eric, o pastor Eric, como os irmãos, e outros que estão há menos tempo, como eu, caem no erro, às vezes, por ter muito tempo na fé, já acha que é superior, que só de ensinar não precisa mais aprender, como eu estou ensinando os irmãos, então eu já não preciso mais ter tempo com Deus. Meu tempo com Deus é esse, eu estou orando pelos irmãos, ensinando os irmãos. E você vê Jesus gastando tempo ensinando os irmãos e orando pelos irmãos. Você vê Jesus, como era um homem muito ocupado, ele resolveu levantar mais cedo para ter seu tempo com o Pai. Sempre tenha um tempo para Jesus. Sempre tenha um tempo para Deus. Não importa se sua agenda é ocupada das 6 da manhã à meia-noite. Como dizem os famosos professores de faculdade, o que você faz da meia-noite às 6? Você dorme? Está perdendo tempo, cara. Passe tempo com Jesus. Então, eu até marquei uma frase aqui que eu não tenho um dom nessa frase, mas eu vi essa frase no curso do Convergência, Doutrina e Devoção. A frase é a seguinte: o discípulo é aquele que reorganiza sistemática e progressivamente sua vida, visando tornar-se como Cristo e permanecer em sua fé e prática. O que é isso? Então, a partir de hoje, eu quero que você, tendo esse entendimento, se você não tinha antes esse entendimento de discípulo e de disciplina, comece hoje. Jesus, a partir de hoje, é o centro da minha vida. Então, toda a minha vida gira em torno de Cristo. Então, agora eu vou reorganizar meus hábitos, vou reorganizar meus horários, vou reorganizar minha agenda, minha vida em torno disso. Então, a partir de agora, eu não vou orar mais quando sobrar um tempo. Eu vou ter um tempo de oração. E o que sobrar, eu faço outras coisas. Eu não estou falando para você orar 8 horas por dia. Se puder, maravilhoso. Eu vou te seguir. Quero você será meu mestre. Mas tenha um tempo de oração e não falhe nele. Comece a seguir, seja de manhã, seja à noite, não tem problema. Eu estou falando que Jesus levantava antes do sol nascer para orar, mas não estou impondo isso como regra para você. Tem que ser de manhã, apesar de eu achar legal. Pode ser à noite, quando for mais tranquilo. Quando você tiver paz em casa, silêncio em casa, não sei onde você estiver orando, ou sai de casa para orar, não tem problema. Os pais sabem do que eu estou falando. Às vezes é difícil. E até o Michel Dockstrada dá uma ideia muito legal, principalmente para quem tem filhos pequenos. Ele fala, cara, tenha sempre 2 horários de oração. Porque um talvez vai falhar, porque você tem filhos. Então tenha sempre 2 horários. Se um falhar, você faz no outro, não tem problema. Então encontramos nas disciplinas espirituais um meio de alcançar o objetivo de ser semelhante a Cristo. Tudo bem até aqui? Então já entendemos o porquê praticar as disciplinas espirituais. Por que eu devo fazê-las? Para ser semelhante a Cristo, para fazer como o meu mestre fez. Então esse é o grande termômetro da vida do crente. Se você quer saber se você é fake ou não, se você é um discípulo de Jesus ou não, use esse termômetro. Eu estou praticando as disciplinas espirituais ou não? Então, conforme mais você pratica, você pode ter certeza que mais próximo você está da semelhança de Cristo. Mais você está se aproximando. As disciplinas espirituais, a gente pensa, logo quando fala em disciplina espiritual, já pensa em jejum e oração. Mas são mais do que isso. São as principais, mas tem mais disciplinas, como a meditação, é a que eu acho mais difícil, meditação, além do jejum. A meditação, que é você passar um tempo literalmente ouvindo Jesus, você se enche da palavra dele e você passa um tempo quieto em oração.
Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas no seu momento de oração você tira um tempo para ficar calado. E é muito estranho, porque muita coisa começa a aparecer na sua cabeça. Muita coisa, até coisa tipo assim, eu preciso começar a fazer o arroz logo. Eu preciso dar banho no cachorro. Não sei, começa a aparecer coisa na sua cabeça. E aí uma dica aqui, você pega um caderninho do lado e anota. Preciso lavar o cachorro. Então, lavar o cachorro. Não vou esquecer mais, está aqui anotado, e isso já tira da minha mente. E começa a meditar na Escritura, e começa a deixar a Bíblia te ler, e você pega um versículo, por exemplo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pega esse verso e fica com aquilo quieto, ouvindo Deus falar com você sobre aquela frase. Aliás, essa frase que é muito relativizada pelos irmãos, por ser muito conhecida, o Salmo 23, é extremamente poderosa quando você começa a entender. Uma vez eu entendi sobre isso, eu vi um pastor falando sobre isso até, e me abriu muito a minha mente. Ele fala que o original do texto diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então, você para de pensar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai me prover tudo, e você começa a entender a real sentido da frase, que é: o Senhor é meu pastor, e uma vez que Jesus é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo para mim. Se eu morrer hoje, está tudo bem. Se eu morrer de fome hoje, para mim está tudo bem, porque Jesus é tudo para mim. Eu tenho Ele, então está tranquilo. Então, nós temos a meditação que faz isso, que você abre sua mente, Deus começa a falar com você literalmente através da palavra. Temos a disciplina do jejum, a disciplina da oração, a disciplina do estudo, que é diferente da meditação, que você vai estudar o texto, você pega o texto bíblico e vai buscar o contexto, você começa a estudar, a Bíblia de estudo pode te ajudar nisso, você começa a entender quando o texto foi escrito, o que estava acontecendo, por que foi escrito dessa maneira, e é muito legal. Por exemplo, você vê Paulo, quando Paulo é preso, uma das vezes, né? Eu já imaginava uma cadeia como nós vemos hoje, mas uma das cadeias que Paulo estava, eu não lembro qual agora, mas era literalmente uma fossa. Literalmente uma fossa. Tipo um buraco no chão, um esgoto, assim. Ele estava lá, aprisionado naquele lugar, e escrevendo cartas de: irmãos, que saudade tenho de vocês, como eu amo vocês, como vocês estão. Irmãos, não façam isso, façam aquilo. Começa a se preocupar com outras pessoas, a se preocupar com a igreja, porque o espírito de Paulo está tão elevado nesse momento que ele nem se importa com onde ele está. E aí você vai estudando e você vai entendendo essas coisas. Isso é legal, a disciplina do estudo. A disciplina da solitude. Para quem gosta muito de estar junto com os amigos, com os irmãos em comunhão, vai ser mais difícil. Eu gosto também de ficar sozinho. Eu amo meus irmãos, amo estar junto com o pessoal, mas também gosto de ficar sozinho. E a disciplina da solitude é importante para isso. Junto aí com a meditação e oração. A disciplina da adoração e da confissão. Disciplina da adoração, literalmente, você amar Jesus na sua casa, você adorá-lo, você levantar um período de louvor e adoração, você se derramar perante Jesus, reconhecendo quem Ele é. E de confissão, você confessar seus pecados para os irmãos. É a disciplina da comunidade. Você está com os irmãos, você é discipulado, você é discipulador e você confessa seus pecados. Como Tiago diz que quando você confessa seu pecado para os irmãos, você é curado. Quando você confessa para Deus, você é perdoado, e você confessa para os irmãos, você é curado daquilo. Por quê? Também, porque a partir do momento que você me confessa o seu pecado, e eu guardo comigo, é um segredo nosso, amém? Mas eu vou começar a te questionar sobre ele. Vou falar: irmão, e aquela falha aqui que o irmão me confessou, como que está? Você está falhando de novo? Você está caindo de novo? Vamos corrigir. Então alguém começa a te cobrar sobre isso e você começa a ser curado. Você não pratica mais. Então, a disciplina da oração é justamente o que nos empurra na nossa vida espiritual. Ela é a principal das disciplinas espirituais, pois nos conduz a uma comunhão com Deus. Então, é na comunhão, na oração que você tem comunhão com Jesus, que você fala, abre o seu coração para Ele, e Ele abre o coração dele para você. E vocês começam a ter um diálogo. Então, comece com a oração. E a oração
para vocês que estão com dúvida ou com dificuldade, falando, cara, o que ele vai fazer? Como eu vou fazer isso? Lucas 11, você vê os discípulos interpelando Jesus, dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ou seja, é possível aprender a orar. Se você não sabe orar, faça como os discípulos. Meu discipulador, meu mestre, me ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então, se você tem dificuldade, peça ao seu discipulador aqui, você que é da Amplitude, você que é de outra igreja que está assistindo também, peça ao seu pastor, ao seu líder, para te ensinar a orar. E com base nisso, e lógico, você tem a oração do Pai Nosso, ali em Mateus 6, você pode usá-la como base, você pode orar com ela, mas ela tem partes. E você aprende as partes, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Você já entende que o Pai é nosso, não é só meu. Então, eu já estou entendendo que é uma comunidade, assim, eu não estou orando só por mim, estou orando pelos irmãos também. Santificado seja o teu nome, eu estou adorando o Senhor, reconhecendo o seu senhorio e o seu governo sobre as coisas. Tu és santo, eu não sou. E aí você vai entendendo as partes e você vai começando a agregar nessa oração. E o principal da disciplina da oração é que a grande maioria dos crentes, e eu me incluo nisso, antes eu sempre orava para as pessoas mudarem. Sempre fui muito gentil, assim, orava pelas pessoas. Mas eu começava a orar para as pessoas mudarem. Tipo assim, o Diogo é chato comigo, Senhor. Toca o coração dele para que ele seja muito legal comigo. Ele sabe muito mais que eu e fica me humilhando aqui na igreja. Fala com ele, Jesus. Deixa ele meio burro, não sei. Faz algo assim parecido. E na verdade não, a oração é para mim mudar. Senhor, que eu consiga suportar mais o Diogo. Tô brincando, tá, mano? Você sabe, né? Senhor, que eu possa amá-lo. Senhor, me ensina a amá-lo, me ensina a ajudá-lo a ser humilde, com toda a sabedoria que ele tem, com o dom maravilhoso que o Senhor deu para ele. Me ensine como eu posso conversar com ele de uma maneira que ele se sinta bem em compartilhar aquilo e não se sinta orgulhoso em compartilhar com os irmãos. Como nós podemos usar o dom dele na igreja e o meu dom aqui na igreja, como a gente pode viver em comunidade. E você vai vendo que a oração vai te transformando. Então, uma ideia boa saber se você está orando ou não é o quão transformado você está saindo do seu período de oração. E você vai praticando a oração e você começa a perceber que a sua oração vai mudar muito. Porque o Espírito Santo, e isso não tem como ensinar, mas o Espírito Santo vai mudando a sua oração de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, você começa a parar de orar sobre você, sobre o seu umbigo, literal, assim, começa a orar sobre o que Jesus quer, sobre o que Deus quer. E você começa a orar coisas sobre você que nem você sabia. E você começa a ser transformado em oração. Óbvio que você pode orar pelas outras pessoas, pela comunidade, por tantas outras coisas. Óbvio isso. Mas o que eu quero dizer é sobre a disciplina de oração na questão individual, da transformação do indivíduo, de você ser transformado pela sua própria oração. De você sair dela. Nós temos um exemplo disso, quando na grande comissão mesmo, quando Jesus fala, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E os discípulos falam, vamos orar para que o Senhor envie trabalhadores, né? Envie discipuladores. E aí o que Jesus faz? Envia eles. Eles mesmos são a resposta daquela oração. Está fazendo sentido para você? Então, a oração, você mesmo vai ser a resposta da sua oração. Talvez a oração de alguém aqui seja assim, Senhor, envia alguém para falar com fulano da minha família. Senhor, envia alguém para abrir os olhos do meu irmão, para abrir os olhos do meu primo, da minha esposa. Senhor, envia algum pastor, alguém para comunicar o evangelho a essa pessoa. E eu vou te dizer que a resposta dessa oração é você mesmo. Aí você começa a ser transformado nisso e fala, cara, eu tenho a palavra, por que eu não vou fazer? Eu começo a ser enviado para esse campo. E você começa a ter oportunidades que você nunca teve antes e começa a pregar o evangelho a essas pessoas. Faz sentido? Fez sentido para 3. Tá bom. Jejum.
Sobre a prática do jejum, vou ser bem breve, não é fácil, mas eu quero dizer, seja fiel no que você se propor a fazer. Se você se propõe a fazer, se o Espírito Santo te leva a jejuar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, seja fiel àquilo e faça. Conforme você vai fazendo, você vai conseguindo fazer por mais tempo. Isso é como toda e qualquer disciplina, vai crescendo. Então não tente começar, vou fazer 40 dias como o meu mestre, porque eu sou discípulo de Jesus, então vou fazer 40 dias, 40 noites. Eu te aconselho a não fazer assim, a fazer aos poucos. Fazer poucas horas, algum momento. E durante esse momento, ore, sabe, entregue seu coração a Jesus. Muitas vezes eu usei como desculpa, olha eu sendo vulnerável de novo, hein? Usei como desculpa não jejuar, porque eu sabia que nesse período que eu estaria jejuando, eu não teria tempo para orar. Por exemplo, assim, eu vou jejuar, mas não vou ter tempo para ficar orando, para ficar lendo a Bíblia, porque eu tenho muitas coisas para fazer e tudo mais. E eu usava isso como desculpa para não jejuar, porque vai ser uma greve de fome, eu não vou estar com o coração conectado ao Senhor. Mas eu aprendi com o meu pastor, com o Eric, que sempre fala, não, como Mike Bickle diz, né? Não negue, como que é? Não despreze as pequenas orações de 3 minutos, de 2 minutos, não despreze. Não despreze os pequenos jejuns de 1 hora, 2 horas, não despreze. Faça, comece. O importante é você começar a fazer. E você tem um tempo de 3 minutos para orar, todo mundo tem. Isso é fato. Ore nesses 3 minutos, entregue seu coração ao Senhor. Senhor, eu te amo tanto que eu estou jejuando ao Senhor para ser transformado. O jejum não é barganha, como às vezes a gente aprende nas igrejas por aí. Algumas pessoas falando até nas redes sociais, YouTube está cheio de mensagem assim, vamos fazer uma campanha de jejum para que você seja o maior entre todos os homens na terra. Vamos fazer um jejum para que você compre seu carro novo. E como diz Juliano Som, um vídeo falando uma vez numa mensagem, ninguém vê uma campanha de jejum do negue-se a si mesmo, né? Uma campanha de jejum dos 7 passos para eu me humilhar perante o Senhor. E o jejum é literalmente isso, você matar a sua carne para você ser transformado por Jesus. Muitas vezes nós temos desafios na nossa carne que a gente não consegue vencer. Muitas tentações que é difícil para a gente vencer. E aí você jejua para isso. Senhor, eu estou jejuando porque eu amo o Senhor, eu glorifico o Senhor e eu quero ser semelhante a Ti. Eu te amo tanto, Jesus, que eu quero ser parecido contigo. E para eu ser parecido contigo, eu preciso vencer nessa área da minha vida que está muito difícil. Então eu vou fazer um jejum nisso. Eu te amo tanto que eu quero ser parecido. E aí você começa a entender que o jejum não é sacrifício, o jejum é amor. Você começa a orar e jejuar por amor a Jesus, para você ser transformado, para se tornar parecido com o seu mestre. Ok? E uma dica do curso do Convergência, que eu amo tanto. Aqui é uma dica prática, tá? Antes de jejuar por um longo período, faça refeições mais leves. 1 ou 2 dias antes de iniciar o jejum. Não tente estocar energia, se alimentando mais do que o normal, está escrito aqui. Que é o que eu fazia. Falei, vou jejuar amanhã, vou comer 3 feijoadas hoje, regaçar. E aí você dilata seu estômago e aí você não consegue jejuar amanhã, porque você sente muita fome, absurdamente. Então, começa uma dica prática. Não tem por que não pegar umas dicas práticas para facilitar, né? É difícil, mas a gente pode facilitar o negócio. Então, comece a comer coisas mais leves 1 dia antes, 2 dias antes. Pega mais leve, mais tranquilo, mais saladinha e tal, um franguinho de boa. E você vai ficar mais saciado. Ok? É isso, irmãos. E sobre a oração, no período de oração, sempre coloque a adoração. Ore em família, se possível, coloque essa disciplina de oração em família, 1 vez por semana, 1 vez por mês que seja. A gente sempre enfatiza e anima os irmãos a fazerem o culto doméstico. Façam em família isso, é extremamente legal, é importante fazer. É sempre um período muito gostoso, assim, de você ver Jesus ali na sua casa adorando Jesus, sua família amando Jesus. Por mais que talvez na sua casa seja só você que não é fake, que é um discípulo de verdade, os outros é tudo fake na sua casa, não tem problema. Começa você, seja a resposta na sua casa, seja a resposta de oração na sua casa. E as disciplinas espirituais vão te ajudar muito nisso. E se você tem dúvida nela,
em alguma das disciplinas ou em todas elas, ou como fazê-las, procure seu discípulo, seu discipulador, seu mestre, seu pastor. Legal? Então, eu queria passar dessa forma hoje. A gente já estudou um pouco sobre disciplinas espirituais uma vez. Acho que a gente poderia fazer uma série sobre isso. Acho que seria legal. Explicando sobre as disciplinas espirituais. Bem explicadinho, bem bonitinho. Não dá tempo de falar tudo aqui, porque é rápido. Mas eu queria passar essa ideia do porquê fazer. E eu acho que os irmãos pegaram, né? Entenderam. Por que praticar as disciplinas espirituais? Para ser semelhante ao meu mestre. Beleza? Então eu agradeço vocês. Eu vou orar ao Senhor. Senhor, nós te amamos. E eu peço, Senhor, que o Senhor gere em nós essa paixão por Jesus, essa paixão por ser parecido com o nosso mestre, por ser parecido com Cristo. Esse amor pelas Escrituras e pelas disciplinas espirituais, que a gente não relativize isso, Senhor. Que o Senhor sempre nos lembre meus irmãos aqui dessa comunidade, sobre a importância de ser parecido com Jesus, sobre a importância de praticar as disciplinas. Senhor, eu peço que o Espírito Santo toque cada um aqui e já dê agora, Senhor, o horário específico de oração. Já coloque na mente de cada um o dia específico do jejum, Senhor, e do estudo da palavra. Que eles possam amar as disciplinas e amar a transformação que as disciplinas irão gerar nele através do amor de Cristo, através da sua transformação em nós, Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.